Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar juntos? Senhor, acolhe o nosso coração. Acolhe o meu coração neste momento, Senhor. Me traga a paz, a calmaria que eu preciso agora para entender o que o Senhor quer falar para mim, o que o Senhor quer que eu sinta, o que o Senhor quer que eu vivencie. Sela, Senhor, com o seu amor, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu coração, Senhor, na sua graça. Muito obrigado. Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Boa noite. É isso mesmo. É o nosso novo projeto, é a nossa caminhada, é a nossa busca de vivenciar plenamente a fé no ressuscitado, que me convidou a vivenciar esse projeto, de levar para você, de conversar com você, de te convidar para que possamos orar juntos, para que possamos partilhar, para que possamos vivenciar, mas acima de tudo, que possamos vivenciar a graça de Deus na nossa vida. Vivenciar o amor de Deus na nossa vida. E eu confesso para você que, por mais que muitas pessoas já me conheçam e saibam da minha vocação para evangelizar, da minha, se eu tenho ou não capacidade para falar de Deus, uma pregação, enfim. Por mais que as pessoas me conheçam e saibam das minhas capacidades, eu confesso que não tem sido fácil me preparar para realizar esse projeto. Não tem sido fácil me preparar para fazer acontecer a graça através de um canal. Através de um canal no YouTube, através de vídeos, evangelizar, mas é necessário. O coração queima, a voz arde, a necessidade vem e a vontade de falar, a vontade de evangelizar, de falar de Deus, para muitos que me conhecem, sabe que fala mais alto. E eu tenho pedido muito para Deus isso. Confesso que por um momento ou outro, eu às vezes até achei que não estava na vontade de Deus. Por mais que eu tivesse me preparado, lido, investido, buscado, a sensação era de que não é o que Deus ia querer para mim. E muitas vezes nós temos essa sensação em tantos projetos da nossa vida, em tantas situações da nossa vida. Mas eu precisei realmente entender que eu preciso dar o primeiro passo. Eu precisei dar o primeiro passo, me preparar, buscar e realmente me deixar levar pela graça e pela ação de Deus, o impulsionar de Deus. A palavra que eu quero compartilhar com você fala justamente sobre isso. Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 12, vai dizer assim: pois não há distinção entre judeu e grego, porque todos têm o mesmo Senhor, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Mas não são todos que prestam ouvido à boa nova. É o que exclama Isaías: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Pergunto agora, acaso não ouviram? Claro que sim. Por toda a terra correu sua voz, até os confins do mundo foram as suas palavras. Palavra do Senhor, graças a Deus. É realmente esse o desafio para muitos de nós, e eu não quero dizer isso somente para mim, porque quero evangelizar através dos meios de comunicação, através de um canal no YouTube, através das redes sociais, vamos dizer assim. Não é só para mim, não é só para o sacerdote na hora da homilia, não é somente para o músico o cristão que evangeliza através da música. É um desafio muito grande para todos nós
que somos cristãos e que assumimos nessa condição, a necessidade de salvar as pessoas que amamos e salvar a nós também. Eu digo isso porque nós temos muita dificuldade na comunicação. Existem cursos, treinamentos, como falar em público, como se comunicar, como se portar, né? Livros e mais livros, materiais diversos. Mas o principal, o início, a simplicidade que está em falar para aquelas pessoas que estão próximas de nós tem sido o maior desafio. Por mais que nos preparemos, por mais que busquemos, é ali o nosso maior desafio. É ali o nosso maior desafio. Porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? Como crerão naquele que nunca ouviram falar? Onde eu preciso falar primeiro? Na igreja apresentada por São João Paulo II, na igreja doméstica, na minha casa. Eu preciso primeiro falar para os meus filhos, primeiro falar para minha esposa, primeiro falar para minha família sobre o amor de Deus, apresentar Deus para eles. Eu preciso levá-los a acreditar, a entender a graça da salvação, a beleza da salvação. E tem sido muito difícil. Então, eu quero partilhar com você que não é um desafio somente para mim, não é um desafio somente para aqueles que se dispõem a ter como missão evangelizar, falar para 5 ou 5 mil, para um punhado ou uma multidão. É um desafio íntimo para cada um de nós. Aliás, chega até mesmo ao ápice de muitas vezes ser um desafio meu, vencer as minhas dificuldades, vencer as minhas fraquezas, vencer a minha luta íntima, para que eu também possa acreditar nas verdades que me salvam, que muitas vezes são impermeabilizadas, são embaçadas e não conseguem absorver a verdade, a minha verdade. Muitas vezes não consegue ser quebrada para que a verdade de Deus aconteça na minha vida, a verdade da salvação. Então, o desafio continua comigo mesmo, em mim. Aliás, é por isso que Paulo vem dizer na palavra, mas não são todos que prestam ouvidos à boa nova. É o que exclama Isaías: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Muitos não acreditam, muitos não creem, muitos não se abrem a essa graça. Muitas vezes nem é porque são simplesmente ignorantes ou simplesmente já têm uma ideia definida. Enfim, muitos não acreditam porque já têm verdades constituídas e construídas ao longo da vida por meio das experiências vividas. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Acreditar, por exemplo, que as pessoas que estão ao meu lado sempre vão pensar mal de mim, sempre vão me julgar, sempre vão me colocar sobre o crivo de alguma observação, de algum julgamento, faz com que eu não queira estar no meio da multidão. Existem pessoas que não gostam de multidão, existem pessoas que gostam de viver isoladas. É uma verdade que ela absorveu em algum momento da vida, por alguma experiência, e que acaba fazendo com que aquela pessoa acredite que o melhor para ela é não estar no meio da multidão. E nem sempre isso é bom, porque o nosso Deus, que é o Deus do deserto, também é o Deus da multidão. Aquela mulher com hemorragia que tocou na orla do manto de Jesus, tirou de Jesus uma força diferente. E Jesus chegou a perguntar: alguém me tocou diferente? E Pedro falou para ele: Senhor, a multidão te toca de todos os lados. A multidão te cerca. E ele falou: mas alguém me tocou diferente, até que a mulher se revelou naquela multidão. O cego Bartimeu, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas ao lado dele
pedindo para ele se calar, porque para elas Jesus não o iria ouvir, e Jesus parou, olhou para ele e disse: chamai-o. E as pessoas não entenderam, mas ele ouviu a voz daquele cego no meio da multidão. Jesus é Deus, o nosso Deus, muitas vezes é o Deus da multidão. E muitas vezes a gente se sente meio que perdido no nosso deserto íntimo. A gente se sente sozinho mesmo estando em casa, mesmo estando entre a nossa família, mesmo estando perto das pessoas que a gente ama, a gente se sente nós muitas vezes nos sentimos sozinhos. É a oportunidade que nós temos de clamar, de pedir, de suplicar a Deus que o ouvido dele seja sensível, que o coração dele seja sensível ao nosso clamor. Como foi sensível ao clamor daquela mulher com hemorragia, daquele cego e de tantos outros que surgiram do meio da multidão, mas muitas vezes nós não queremos saber da multidão. Queremos ficar isolados, sozinhos. E essas experiências e essas verdades que vamos absorvendo de a gente não quer se revelar, essas verdades muitas vezes selam, muitas vezes toldam, muitas vezes elas tampam a verdade de Deus que vem ao nosso encontro para nos salvar. Aquela verdade exclamada por Jesus: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque nós acreditamos em experiências nossas. Nós acreditamos naquilo que muitas vezes nos foi falado com tanta força em um determinado dia da nossa vida, em um determinado momento da nossa vida, que nós absorvemos aquilo como uma verdade que muitas vezes não nos salva. Por isso, eu não só, em situações assim, não vou querer falar de Deus, como a palavra vem dizer hoje, né? Como invocarão aqueles que não creem? Como vão acreditar se não há quem pregue? Por isso eu não vou querer ouvir falar, eu não vou querer falar de Deus, como eu também não quero ouvir falar dele. Porque eu já construí um mundo meu, eu já construí a minha verdade, eu já construí a minha experiência pessoal, a minha forma de viver, do jeito que eu estou, tá bom demais, é assim e tá muito bom. E hoje, buscando vencer esse desafio, buscando vencer essa barreira pessoal, eu me propus a estar aqui partilhando com você, a estar aqui apresentando isso para você, esperando que de alguma forma, da mesma forma que o coração de Deus em muito é sensível ao nosso clamor, que o seu coração seja sensível a esse pedido de Deus. Deixe o amor de Deus tocar no seu coração. Deixe o amor de Deus saber que nem sempre a sua verdade é a verdade de Deus. Deixe o amor de Deus mostrar para você que as experiências que você já viveu, por mais intensas que possam ser, podem ser vencidas, podem ser amenizadas pela graça salvífica do amor de Deus. É o propósito dele nessa noite. Salvar você, me salvar, nos acolher, nos amar. Eu faço um convite para você agora, por um breve momento, se você pode, se coloque na presença de Deus. Eu estava pensando, é uma verdade que eu acabei descobrindo. Não há hora, não há lugar para que nos coloquemos na presença de Deus. Todo lugar é lugar. O nosso íntimo e pessoal, clama a Deus a todo instante. Na hora da refeição, na hora do banho, durante o trabalho, durante o sono. Deus vela por nós durante o nosso sono. Em todo instante. Se nós temos a oportunidade, precisamos elevar o nosso pensamento a Deus e louvar. Então eu faço esse convite para você. Coloque por um breve instante, eleve o seu pensamento a Deus. É simples, é fácil. É só pensar nas coisas boas que Deus tem concedido a você.
É só pensar nas coisas boas que Deus tem concedido à sua família. É só pensar na misericórdia de Deus derramada na sua vida, porque diante de tantas coisas ruins que muitas vezes nós fazemos, Deus não cessa de nos amar. Ele não cessa de nos acolher. Ele não deixa de querer nos salvar. Então coloquemo-nos na presença de Deus para pedir a Ele essa graça. Senhor, que eu possa vencer as minhas barreiras, que eu possa trocar a minha verdade pela sua verdade, que eu possa entender que por mais que muitas vezes eu não consiga falar do Senhor, que eu possa pelo menos deixar que falem do Senhor para mim e que eu possa absorver essa graça. Ajuda-me, Senhor, a ser o arauto do seu amor na minha família, para as pessoas que eu amo, a minha esposa, o meu esposo, os meus filhos, as pessoas que estão próximas a mim e precisam entender e precisam acolher. Mas eu também, Senhor, preciso entender e acolher. Por isso eu te peço, Senhor, toca no meu coração agora e me ajuda verdadeiramente. Me ajuda, Senhor, verdadeiramente a entender e absorver a sua verdade que me salva. Muito obrigado, Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Obrigado pela graça de poder compartilhar comigo deste projeto, deste vídeo. E eu espero que seja o primeiro de muitos. E eu espero que a cada instante o Senhor nos conceda a graça de ir lapidando, ir melhorando e de fazer acontecer com simplicidade, seguindo a mesma orientação, o mesmo ensinamento dele. Era com simplicidade que as coisas aconteciam. Amém? Eu sou Marciano Lima e eu quero convidar você a estar sempre comigo nesse projeto e nos projetos futuros que virão. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Estamos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.